O que faz bem pro Ethereum em termos de escalabilidade, faz mal pro preço. Porque o Ethereum deixou já de ser deflacionário de novo, porque ficou mais barato fazer transação lá dentro. Então, o que se comemorou quando era a queima do Ethereum, agora não é mais uma vantagem. Vamos falar um pouco de Ethereum, né? Pô, Ethereum tá $3.000 agora, tá oscilando ali. Ele pode bater 10, pode bater $15.000. Qual que é a sua visão sobre Ethereum? Cara, é foda. Ethereum não bateu nem máxima histórica ainda, né? Acho muito difícil se a gente realmente tiver na bull run. Eu acho que não tem muita dúvida sobre a gente já estar numa bull run. E a gente também não tem muita dúvida, ou ainda existem dúvidas se a gente vai ter uma altcoin season como é padrão, né? Quando costuma acontecer. Se a gente tiver uma altcoin season, dificilmente o Ethereum acho que não bate máxima histórica. Só que existe uma linha grande de pessoas já no mercado cripto entendendo que talvez o Ethereum nunca mais, não seja mais o que ele foi até hoje. Um dos possíveis motivos para isso é a própria estrutura que o Ethereum mudou, né? O Ethereum era Proof of Work como era o Bitcoin. E ele mudou para prova de participação, Proof of Stake, né? Recentemente. Tinha uma história no Ethereum que antes da mudança do Proof of Stake, ele tinha uma questão lá da queima dos Ethereum. Você lembra disso? Que o Ethereum estava ficando deflacionário, né? Porque diferente do Bitcoin são só 21 milhões de unidades, né? O Ethereum é infinito, você pode ter Ethereum infinitamente. E aí as regras do Ethereum mudam muito, isso é uma crítica que eu tenho para o Ethereum, que são regras muito importantes que mudam com muita rapidez. Entre elas, você tinha lá, antes da mudança do Proof of Work para Proof of Stake, eles diminuíram para 10% a emissão de Ethereum por bloco. Né? E aí juntou com a história de você queimar Ethereum, né, para falar bem, tentar o mais simples possível, se o bloco do Ethereum está muito ocupado, é como se fosse, vamos pensar em vagão de trem, né? Se eu tiver no metrô aqui em São Paulo, se o vagão for com 100% de ocupação, imagina que você queima um percentual do vagão, você vai matar um monte de gente ali dentro, mais ou menos isso. Então você está diminuindo a população. Nossa, puta, eu sei um exemplo bem ruim. Eu comecei pensando numa coisa, nossa, muito ruim. Mas na prática seria isso. Imagina que se a população cresce infinitamente, você começa a pôr os vagões, não cabe gente, você diminui. Apesar do exemplo ser ruim, com certeza todo mundo vai entender isso agora. O Ethereum tem uma estrutura parecida. Se eu, dentro de um bloco, eu coloco transações demais, essas transações começam a ficar caras, porque agora, vamos voltar, por exemplo, do trem. Imagina que você tenha um Fast Pass. Você vai na Sé ali, tá lotado de gente, e aí eu quero entrar naquele vagão agora, porque eu quero pegar essa viagem. Você teria a possibilidade de pagar mais caro para entrar no vagão, tá? Essa é a ideia do que, inclusive, no Bitcoin é assim também. As taxas começam a ficar muito altas porque a ocupação está muito grande e eu quero participar desse vagão aqui agora, eu tenho que pagar mais caro. Quando isso acontece, o Ethereum tem, ainda isso existe hoje ainda, existe a queima dos Ethereums. Que assim, quando a ocupação é muito grande de um bloco, uma parte dessas taxas que foram pagas para você entrar nesse bloco são queimadas. O que é queimar? Cara, eu pego o Ethereum que existe, mando ele para um endereço lá 0000 que ninguém tem acesso, e esse Ethereum nunca mais vai ser usado. Na prática, eu estou diminuindo a quantidade de Ethereums em circulação. Isso funcionou bem antes do halving, antes da mudança do Proof of Stake. O Ethereum estava ultra sound money, que a galera chamava lá, né? Um dinheiro ultrassônico, que seria o melhor dinheiro possível, porque em alguns momentos a inflação do Ethereum ficou menor que a do Bitcoin, né? O Bitcoin tem inflação, ela é uma inflação pequena, que é a quantidade de bitcoins que é criado, né? Muita gente fala que ele é deflacionário. O Bitcoin não é deflacionário, ele é desinflacionário, é uma forma diferente de falar. Falam que é deflacionário porque tem as perdas e tal, mas desconsiderando as perdas, porque até que se prove o contrário, uma perda ela nunca é definitiva, né? Porque o cara um dia pode achar a senha da carteira lá e conseguir mexer. Então, o Bitcoin é desinflacionário, porque cada vez ele diminui a inflação, a cada halving, né? Diminui a quantidade de Bitcoin. No caso do Ethereum, ele era inflacionário, e durante esse período ele ficou deflacionário. Você começou a ter mais queima de Ethereum do que emissão. Então, a quantidade de Ethereum começou a diminuir, o que não acontece com o Bitcoin. Por mais que você tenha as perdas possíveis, o Bitcoin está lá. No caso do Ethereum, ela estava diminuindo, você estava diminuindo a quantidade. E isso, porra, é muito bom pro preço, né? Porque demais, é mais ainda que o Bitcoin, porque o Bitcoin cresce de preço porque eu tô comparando o Bitcoin com o dólar. O dólar eu imprimo, o Bitcoin eu tenho 21 milhões, sempre vai valer mais esse aqui do que esse. É um fato que não é incontestável, né? Pode ser uma velocidade maior ou menor, mas no longo prazo esse aqui tende a se valorizar com esse.
No caso do Ethereum, eu estou diminuindo a quantidade, está ficando melhor ainda. Só que eles foram lá e fizeram a tal das mudanças. Lá, uma das mudanças recentes foi uma mudança para ajudar as segundas camadas do Ethereum, que são as L2 que a gente chama, né? Segundas camadas do Ethereum, que assim, eu uso o Ethereum como camada de segurança e validação e faço uma camada extra para ficar mais barato. A Polygon usa isso, oh, meu Deus, a Avalanche não. Nossa, deu branco nos nomes das moedas agora. Mas outras moedas usam essa estrutura. Só que essas moedas, elas ficam o tempo inteiro fazendo checkpoints. Vou tentar explicar isso rapidinho, o que seria uma L2, né? Eu não consigo ter a mesma segurança do Ethereum porque eu não tenho tanto validador e eu quero usar essa estrutura. Como é que eu faço? Eu faço um monte de transação aqui nessa segunda camada. Aí ele pega um bloco, né? Eu pego essas transações, eu faço um resumo delas, que é um hash, não é nem um compiladão, mas é um resumo mesmo. Eu pego assim, ó, isso tudo aqui eu falo que é um hash. O hash é um resumo que garante que se eu mudar alguma coisa naquele negócio ali anterior, eu mudo o hash inteiro. Eu pego esse hash e salvo isso lá no Ethereum. Então eu tô o tempo inteiro gravando informações que passam a ser impossíveis de ser modificadas na segunda camada, nessa rede, sem que eu altere lá no Ethereum. O Ethereum tem uma segurança maior, então essa é a ideia. Esse negócio começou a crescer porque cada dia nasce uma segunda camada nova, um monte de gente jogando esse negócio lá dentro, como foi ficando mais caras as transações ainda, porque os vagões começaram a ficar muito cheios. E essas transações majoritariamente eram ocupadas por essas segundas camadas e ficou caro para você fazer transação de Ethereum, chegaram a pagar $200, $300 para fazer uma transação. Nossa, meu por Deus. Conta disso aí, né? E aí, o que o pessoal do Ethereum fez? Vamos criar um condomínio sei lá, que eu tava falando do trem, não pode ser trem, né? Mas vamos criar um vagão gigante aqui, que é um vagão que só transporta esses caras aqui que querem fazer essas transações maiores, que são as das segundas camadas. E quando eles fizeram isso, a taxa do Ethereum começou a cair de novo. Por quê? Se as taxas ficaram baixas porque a ocupação dos blocos baixou, o que aconteceu? Parar de queimar Ethereum. E tem mais, a galera do Ethereum tá querendo fazer uma mudança lá, que é os Proton Dunk Sharding lá, acho que até você já foi, mas estão querendo fazer os Sharding lá, que é criar... Imagina que o Ethereum hoje é uma via, né, uma estrada. Eles estão querendo fazer várias estradas uma do lado da outra, então eu consigo trafegar muito mais carro, né? Imagina que eu tenho a Bandeirantes, eu vou lá e faço a Bandeirantes 2 do lado da Bandeirantes, eu consigo escoar muito mais carro ao mesmo tempo. Isso também vai diminuir as taxas. Então, assim, o que faz bem para o Ethereum em termos de escalabilidade, faz mal para o preço. Por quê? O Ethereum deixou já de ser deflacionário de novo, porque ficou mais barato fazer transação lá dentro. Então, o que se comemorou quando era a queima do Ethereum, agora não é mais uma vantagem. E cada vez vai ser mais, porque eles estão implementando... A menos que o Ethereum, em algum momento, fale assim, não, eu não quero mais ser a escalabilidade da história. Eu vou deixar as segundas camadas serem... Já tem até uma discussão sobre isso. Eu vou deixar essas camadas serem uma segunda... serem elas que vão resolver o problema de escalabilidade e eu vou me concentrar só na parte de segurança. Se ele não fizer isso... Provavelmente, as segundas camadas é que vão começar cada vez mais crescendo e vão tomar mais o espaço e você vai diminuir a necessidade de uso do Ethereum de forma geral, porque se eu não preciso mais usar o Ethereum, eu não tenho que comprar o token. Se eu não tenho que comprar o token, por que ele vai subir? Porque o que faz subir é a demanda, né? O que faz subir é a demanda por token. Se eu não preciso mais do token para quase nada, isso inclusive pode afetar até o Bitcoin um dia, né? Porque se fizer uma segunda camada do Bitcoin e tal. Sim. Mas o Bitcoin tem uma diferença porque ele é Proof of Work, então muda um pouco, mas... Isso pode... Tem gente que especula hoje em dia, eu não sei se eu ainda concordo 100% com isso, mas por conta do número de segundas camadas, a diversificação nesse sentido, e eu mesmo praticamente não uso Ethereum, hoje eu uso Polygon na maioria das vezes. O pessoal usa outras camadas aí para fazer isso, porque é mais barato, muito mais barato. Será que a gente não vai acabar com o Ethereum nesse sentido? O Ethereum parar de... Aí, talvez eles façam outra mudança no Ethereum. Vamos mudar de novo a regra, vamos parar de emitir moeda, agora vai ser finito o número de Ethereums que poderiam mudar. Mas hoje, o que parece é que o Ethereum está perdendo força por conta dessa história toda. E aí tem a Solana que está chegando aí, tem gente que fala que a Solana vai flipar o Ethereum e não dá para descartar mais, né? A Solana, ela tá vindo com 2 pés na porta, né? Tem aquelas meme coins dela que ela fica fazendo na Pump Fan, né? Sim. Você acha que ela pode tomar o lugar da Ethereum não acho impossível. Em um passado, em um futuro rápido, né? Um futuro que pode ocorrer. Não acho impossível. Tem um outro problema no Ethereum, que é a concentração de moeda de poder na Lido, né? Que é a maior concentradora ali do processo de staking do Ethereum.
Isso também é um risco para o Ethereum, porque hoje você tem a maior parte da rede ali, tem uma questão de descentralização. Recentemente o próprio Vitalik discutiu isso, que hoje o limite para você criar um nó de Ethereum é 32 Ethereum, né, o mínimo. E ele quer diminuir isso para 1 Ethereum, que para qualquer um poder ser, isso é diversificar mais, aumentar a descentralização da rede. Nós temos um monte de discussões aí. O meu problema com o Ethereum, já há algum tempo, é o número excessivo de mudanças. Essas mudanças são perigosas, porque você está falando de muito dinheiro. Ainda a rede Ethereum ainda é maior, ainda que tenha maior valor alocado e tal, né? Provavelmente ainda vai ficar por um tempo. E pode ser que eu estou falando bobagem e o mercado vai voar aí e o Ethereum vai bater nova máxima histórica, 10 mil dólares e tal. Mas assim, os prognósticos, olhando por esse lado, não são tão positivos assim. Porque mesmo que você tem que aumentar muito a demanda por Ethereum, e o que a gente está vendo é uma mudança no cenário de um monte de outras coisas mais baratas, mais rápidas, não necessariamente melhores, mas mais rápidas e mais baratas que a galera está usando. Se não tiver uma demanda muito grande por Ethereum, não tem como ele subir. E bater valores tão altos assim mais. E essa questão da deflacionariedade dele que foi quebrada com isso, muita gente nem olha para isso, né? Porque vai ficar mais rápido e tal, mas o mais rápido vai prejudicar o preço do Ethereum, né? Se você quer uma rede que funcione bem, isso também não é negativo, né? Sim. Você vai ter uma rede foda que faz tudo que fez, não, o Ethereum trouxe para o mercado inúmeras possibilidades que não existiam antes da construção das coisas que foram feitas ali, e ela continua sendo importante, criando inovação, né? Criando processos e tal. Mas se você. O preço é o mais importante ou a usabilidade vai ser o mais importante? Então, assim, pensando em preço, talvez a gente chegue num ponto que o preço do Ethereum não seja mais o principal fator dele, seja simplesmente a usabilidade que está funcionando. Que ele tem ali, não. Mas eu estou receoso com o Ethereum. Eu não tenho a confiança que eu tinha no último bull market de que o Ethereum vai voar. E na eu Solana já não tenho você mais tá ou não? Eu tenho muito pouca Solana. Hoje em dia, Luan, eu tenho quase nada de altcoins. Eu tô falando faz tempo isso no canal, tem muito pouca coisa de Solana, muito pouca coisa de Ethereum, um percentual muito baixinho. A maior parte mesmo eu tô em Bitcoin ou o SDT, o stablecoin. E eu falei já no canal, tô falando faz bastante tempo, que eu só vou mudar essa estrutura, né? Diversificar isso aqui, tentar pegar o Bitcoin quando a dominância do Bitcoin virar. Por enquanto ela não virou. Por enquanto a gente está vendo topos e fundos ascendentes no gráfico da dominância, o que significa que estar comprado em Bitcoin é o melhor negócio do que na média das altcoins. Obviamente tem a sua própria Solana mesmo, num mesmo período que o Bitcoin, a Solana subiu mais, né? Olhando aí pelo menos do fundo do Bitcoin até agora, a Solana subiu mais. Tem uma ou outra aí também que subiu mais. Mas, cara, eu não teria comprado tudo que eu tenho de Bitcoin e Solana em momento nenhum. Então, para mim, não faz muito sentido fazer essa comparação. Até porque eu não confio em deixar tanto dinheiro em outras altcoins. E, por enquanto, para mim, o rei ainda é o Bitcoin. Ele tá entregando alta ainda para muita gente que dizia que o Bitcoin não tinha mais como ter upside, não sei o quê. Tá não mostrando aí que tem. Não sei o que tem um upside alto, grande, né? Tem muita gente aí ganhando muito dinheiro com Bitcoin ainda. Talvez não seja no mesmo patamar que foi no passado, mas ainda a gente tem esse cenário. Então, por enquanto, para mim, segue Bitcoin. As outras altcoins eu vou, mesmo que eu perca uma boa parte da alta delas, eu vou tentar usar elas para aumentar minha quantidade de Bitcoin só quando eu tiver certeza que a gente já começou a altcoin season. E por enquanto eu não tive essa certeza ainda. Eu acho que tem uma chance grande a gente ter começado. Não, a gente, você só sabe isso depois que já passou um tempo, né? É igual quando o Bitcoin entrou em bear market. Você só tem certeza que o Bitcoin tá no bear market quando já caiu bastante, né? Quando as tendências de alta tiverem sido quebradas nos 3 períodos, né? Mensal, semanal e diário e tal. Você tem que ter fatores, então passa um tempo antes. Eu com certeza perderei uma parte da perna, mas eu prefiro essa segurança de ficar em Bitcoin até que eu tenha certeza de que a gente entrou no altcoin season, e mesmo assim vai ser um percentual pequeno. Eu não vou tirar mais do que, cara, assim, ó, com muita força tirar 20% do que eu tenho em Bitcoin para colocar em altcoin e tentar aumentar a minha quantidade de Bitcoins. Eu não tenho coragem de fazer mais do que isso. Mas ô Marcelo, tem algumas apostas que você coloca ali, 100, 200, 300 dólares? Cara, tem, por exemplo... Qual foi as últimas aí que você... Assim, de comprar, cara, vou ser bem sincero, eu raramente... Eu recebi Solana, por exemplo, porque eu comprei lá o celular da Solana. Né, eu comprei o celular da Solana e teve os airdrops lá. O que eu tenho de Solana é o que veio dali. Eu peguei o que tinha do airdrop, de alguma coisa que veio, uma meme coin e tal, troquei isso em Solana e tá lá o que eu tenho de Solana. Ethereum, que eu recebi de Ethereum de alguma coisa que fica lá. Comprar mesmo eu não tenho comprado, ainda não. Eu tenho Dog,
Que a galera aí, puta, fez uns carcel aí com essa dog aí, que é aquela Runes do Bitcoin. Dog por que eu tenho dog? Cara, porque eu tenho dog por até uma história interessante, né? Um inscrito do canal perdeu acesso na carteira dele. Ele não conseguia ter acesso na carteira. Ele me ofereceu metade da carteira dele pra ajudar ele. Aí você ajudou. Eu aceitei, consegui ajudar ele, consegui resolver o problema dele. Achamos a senha da carteira dele lá, que ele tinha feito trocado as palavras. A dele foi o seguinte, ele criou as palavras de backup num browser e traduziu as palavras. E as palavras traduzidas, você não vota. Nunca façam isso, tá, turma? Não use as palavras de backup. Ele usou o Google Tradutor e anotou em português. Existe as palavras de backup em português, só que elas não é uma tradução livre, não é uma tradução, ela é uma lista mesmo, diferente de palavras, que não tem ligação. E aí eu tive que ajudar ele lá, eu consegui resolver o problema dele, fiz lá um programa para fazer essa conta de quais palavras podiam ser e tal, consegui achar, e eu fiquei com metade da carteira dele que ele me deu. Foi um combinado, né? Mas você pegou muito. Cara, foi um combinado. Eu topei, eu podia não dar certo. Tinha bastante, né? Não tinha muita coisa, não era muita coisa, não. Era um valor, até por isso que foi metade, né? Se fosse um valor maior, normalmente eu não cobraria tão caro, né? Como já ajudei gente a recuperar 1.100.000 reais já, por exemplo. Caraca. O cara, na época, me deu 50 mil reais. Aí eu tinha combinado com ele 10%, aí como o trabalho foi muito menor do que eu imaginava, eu falei, fica por 5, tá tudo certo. Pra mim foi ótimo, pra ele também, todo mundo ficou feliz. Porque ele tinha perdido, ele tava desacreditado, perdendo 1 milhão. Mas esse cara não era um valor tão alto, mas era ele tinha uma pedra do Runes lá, que era a pedra, como é que chama lá? Esqueci o nome da Stone lá que tinha. E essa pedra do Runes dava direito a receber a dog como airdrop. E aí, como eu fiquei com metade das dog, eu não quis vender, porque eu falei, eu vou fazer uma experiência com a dog. Eu não falo dela no canal, não recomendo. Digo pra todo mundo, eu não compraria, não teria comprado. E eu só fiquei com ela porque, assim, teve um outro airdrop que teve, eu vendi, troquei em Bitcoin, tô com Bitcoin nada desse negócio. E eu falei, eu vou fazer uma experiência, eu vou deixar. Vai que esse negócio vira o que foi a Doge, não sei o que, multiplica muitas vezes, eu vou ter participado algum dia desse negócio, mas eu não comprei. Eu só tenho ela porque ficou lá. Então, assim, não, eu não tenho outras coisas, eu não fico comprando outras coisas, eu nem olho, pra ser honesto pra você, né? Esses dias me perguntaram lá, falaram alguma coisa no canal, tava na live, o cara falou de altcoin, eu falei, cara, de 60 altcoins, uma coisa assim, eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta que se você pegar todos os vídeos que eu fiz até hoje, são 4 anos de canal, acho que eu fiz 780 lives até hoje, se não me engano. Cara, bastante, hein? Eu tenho certeza que se você pegar todos os vídeos, não dá 60 nomes de altcoins que eu tenha falado, olhando gráfico, alguma coisa. Não tem, porque não é minha praia. Eu não acho que... Eu não gosto disso, eu acho que... tem muita influência que fala de altcoins, muitas altcoins. Eu acho que isso é perigoso. Muitas pessoas vão olhar para um vídeo que você faz eventualmente, falando que aquela moeda pode subir muito, o cara vai colocar muito mais dinheiro do que ele devia, e eu não quero ter essa responsabilidade comigo. Eu sei que a culpa não é... assim, quem faz, tudo bem, você faz esse vídeo desse tipo de coisa, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu não quero ter o risco de alguém quebrar, perder muito dinheiro, porque eu falei de um projeto pequeno. Eu prefiro abrir mão desse cliente ou desse seguidor, do que falar de um projeto que eu posso, de alguma forma, prejudicar a vida desse cara. Porque as pessoas não têm, cara. O cara entra, ele assiste um vídeo de um cara falando um negócio. A responsabilidade, no final, é dele. Sim. Não é minha. Por mais que eu tenha falado e tal, né, tem alguns casos que são mais graves, outros menos graves, mas no final das contas, quem apertou o botão foi o cara. Então a responsabilidade é do cara, mas ainda assim, ainda que não seja a minha responsabilidade, eu não quero participar disso. Eu acho que eu não quero carregar comigo esse fardo, essa responsabilidade, então por isso que eu não falo.